racionalismo e o espiritualismo. Frequentemente são coisas que não se falam. Fica essa dicotomia. Porque todos dois são dogmáticos. O racionalismo é dogmático. Ele fecha um sistema lógico, que ele supõe assim, racional. E a partir daquela lógica mecânica, daquela perspectiva de ter ali a chave de Roseta para abrir para todas as coisas a partir do seu racionalismo, ele institui um dogma. Então tudo aquilo que não foi explicado dentro do sistema fechado, do que se chama racionalismo, ou seja, só concluo e só aceito aquilo que racionalmente eu puder concluir e fechar, não se compatibiliza com o espiritualismo, porque o espiritualismo trabalha a partir da pressuposição de que está lidando com espíritos ou com coisas de natureza da aferição do racionalismo, que é fechado e só aceita como real aquilo que cabe nas suas comprovações de sistema racionalístico. E o espiritualismo, por seu turno, se apresenta fechado, porque é um ismo também. Assim como o racionalismo é um sistema, porque é um ismo, é um ideologismo, é um ismo, é um nacionalismo, é um ismo. Todos esses ismos são sistemas fechados. O espiritualismo também é um sistema fechado. Tudo aquilo que se faz sistema fechado se institui como dogma. Então não se beijam, não se cheiram e não se falam. O espiritualista, o espiritualismo no sentido dogmático e sistemático, quer que todas as coisas do racionalismo aceitem as demonstrações do espiritualismo e o racionalismo não aceita que aquilo que o espiritualismo apresente seja qualquer demonstração factual aceitável. Então a dicotomia está estabelecida, número um, pela natureza dos ambientes. Um trabalha com o que se pega e o que se fecha, o outro com o que não se fecha, a não ser de modo abstrato, como ideologia, como filosofia, como doutrinação, como filosofia. Então, o antagonismo essencial das pressuposições estabelece a separação, a dicotomia, a dualidade desses dois. Aí quando você pode até dizer, existem espiritualismos cientificistas, como é o caso do espiritualismo kardecista. Porque o espiritualismo kardecista, conquanto tem uma filosofia de evolução espiritual, até chegar na luz através da reencarnação e de todo o processo que você conhece, e ele pretende evoluir de dimensão em dimensão, de camada em camada, através da prática das boas obras e da compreensão doutrinária, que é equivalente à luz de sabedorias e de conhecimentos, assim se evolui. É um espiritualismo também aberto para a ciência, não costuma brigar com a ciência, não costuma bater de frente com as descobertas. Como ele é evolucionista, o kardecismo é evolucionista espiritualmente falando. Sim. Então ele nunca teve problema com o evolucionismo biológico. Ele não tinha uma doutrina da criação baseada numa narrativa, como a de Gênesis, interpretada de modo literalista, como a religião judaico-cristã conservadora faz. No kardecismo não, ele parte do pressuposto que a criação, o homem é criado por Deus. Mas o processo inteiro do desenvolvimento na vida, na existência, obedeceu os ciclos de evolução conforme a teoria da evolução básica apresenta,
e as suas renovações científicas, porque a teoria da evolução original de Darwin já deu lugar a muitas outras descobertas e sofisticações que agregaram significados tão intensos à teoria da evolução original darwiniana, que em si já era milagrosa, ou seja, mesmo que a criação tenha se dado pela via da evolução, é um milagre lindo. Só não vê quem não quer, só um idiota que está brigando com a historinha de que Deus fez assim, aí surgiram os bonequinhos de barro, saíram andando, por aí. Então, um negócio totalmente antinatural e totalmente mágico. Então, o kardecismo nunca teve essa briga, embora, a meu ver, eles laborem no erro do sistema, porque eles não estão abertos para o todo do Evangelho. O Allan Kardec pegou pedaços de coisinhas, de fragmentos do Evangelho, que para uma pessoa com pouco conhecimento do texto bíblico, da história bíblica, poderia parecer que insinuava a possibilidade longínqua da reencarnação, pegou esses textos e colocou ali e instituiu a leitura de certas partes do Evangelho, certas partes, não todo o Evangelho, como parte da doutrina de Kardec. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, isso, aquilo. Sermão do Monte. Sermão do Monte, oráculos do Senhor, basicamente, é só o que cabe. Então, e fechou o sistema. Então, para a ciência, eles não são fechados. Mas como espiritualistas, eles são fechados para o todo do Evangelho. Eles não suportam o todo do Evangelho. Eles aguentam o todo da teoria da evolução, mas não aguentam o todo da evolução da revelação conforme o Evangelho. Então também, na mais aberta de todas as doutrinas espiritualistas, ainda tem o limite do sistema e da mecânica fechada. E aí, brother? Aí você falou dos ismos, né? Falei dos ismos agora. Agora, e a racionalidade e a espiritualidade? Aí não, ambos estão abertos. A racionalidade se caracteriza por aquilo que você pode fazer evoluir como compreensão conectada da razão. Mas a racionalidade não tem obrigação de fechar um sistema. Tá. O racionalismo tem a obrigação de fechar um sistema. A racionalidade não. A racionalidade pode prosseguir, deve prosseguir sempre aberta, sem fechar o sistema. E foi por isso que eu me identifiquei tanto com pessoas que pensavam como meu pai pensava e me ensinou a pensar desde menino. Porque o papai sempre foi um cara da racionalidade, nunca do racionalismo. Então, extremamente racional, nem um pouco racionalista. Porque ele dizia, não é racional o racionalismo. Porque a racionalidade me mostra que o volume do que eu desconheço é muito maior do que tudo que eu entendo. De modo que eu posso apenas, pela razão, ir até onde eu posso compreender, mas não posso parar ali e querer fechar o sistema, porque eu vou criar um reducionismo, meu filho. Então eu cresci pensando nisso. Quando eu encontrei o Kierkegaard, que também funcionava assim, eu tenho um amigo que uma vez falou, por que você gosta do Kierkegaard? É um cara que constrói as coisas e não conclui, deixa tudo sempre aberto. Eu falei, por causa disso. Porque ele não tem a pretensão de fechar o sistema. Se ele fechasse, eu ia achar ele um idiota. Porque eu gostei dele justamente porque ele não fecha o sistema. Porque está aberto. E qualquer coisa que tenha a ver com uma filosofia do Evangelho tem que se manter aberto. Sempre. Porque existe sempre boa nova. Existe sempre novos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo bom doutor, Jesus disse, todo bom escriba, todo bom doutor, é como aquele homem que tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Então, eu tenho que estar aberto, porque no meu depósito tanto tem que existir as coisas velhas, como tem que ter lugar para as coisas novas. Que eu deles
dele tire, faça uso no tempo presente. Então a racionalidade se mantém aberta. Eu disse que a outra pessoa, que é o Jacques Ellul, filósofo francês, historiador, um cara extraordinário, viu a modernidade muito antes da maioria das pessoas. Assim, deu ideia para o Zygmunt Bauman, para a modernidade líquida, deu ideia para a primeira onda, segunda onda, terceira onda. O pessoal bebeu lá. Todo mundo citando, porque partiu dele. Todas as grandes ondas vêm daí. O Harari bebeu lá. Todo mundo bebeu lá. Agora, eu me lembro de um amigo meu, há 40 anos atrás, quando me viu lendo os livros do Jacques Ellul, me perguntou: cara, por que você perde tempo com esse sujeito? A sensação que me dá é que ele pinta a casa e não pinta de costas para a porta, para deixar uma saída para ele. Ele deixa tudo na impossibilidade de se solucionar pela razão. Eu falei, é por isso que eu gosto dele. Ele não tem medo do absurdo, meu querido, e vocês morrem de medo. Então a racionalidade é aberta. O racionalismo é fechado. E a outra coisa que você comparou, a espiritualidade é como a racionalidade. É igualmente aberta, ela não é um sistema fechado. No Evangelho não existem sisteminhas fechadas. Em Deus nada pode estar fechado, porque Ele é. Se Deus existisse, então poderia haver um sistema fechado. Mas como Deus não existe, Ele é, em Deus, em relação a Deus, nenhum sistema pode se fechar. Os impossíveis para os homens são possíveis. Acabou. Para Deus, abre tudo e não fecha nada. Arreganha o pensamento eternamente. Amém. Essa fala.